Boa noite. Estamos aqui para mais um vídeo do canal Medicina e Evidência. Então, hoje vamos falar de um tabu: estatinas. Para muitas pessoas, as estatinas são um grande vilão, com várias dúvidas que as pessoas têm com relação a esses fármacos. Porque atacam o fígado, porque dão alguns problemas. De fato, as estatinas elas têm as suas contraindicações, têm os seus efeitos colaterais. No entanto, o custo-benefício dessas drogas é muito grande. Eles reduzem a mortalidade, reduzem as lesões da camada íntima da artéria, que é a pele que fica dentro da artéria, né, que faz o contato com o sangue, evita ulcerações, diminui a oxidação, aumenta a atividade do sistema imunológico, produzindo uma proteção da camada íntima com relação a vírus e outros patógenos ou até mesmo substâncias químicas que possam vir a lesar essa camada e provocar ulcerações que vão desenvolver a placa de ateroma. Eu vou mostrar tudo isso em vídeo daqui a pouco, mas só para ilustrar, a estatina, na verdade, ela é metabolizada no fígado. Ela inibe a produção do colesterol. Você se alimenta, você come alguma coisa e parte dessas coisas que você come são degradadas no intestino em ácidos graxos. Eu estou falando no caso aqui da parte de lípidos, né, de gorduras. Essas gorduras elas são metabolizadas e transformadas em colesterol e em triglicerídeos. Os triglicerídeos têm mais a ver com as substâncias hidrocarbonetos, os carboidratos. Mais especificamente as massas. Os açúcares também. Mas o açúcar entra numa outra via metabólica do fígado, com mais precedência, que não vale a pena hoje falar sobre isso. No entanto, o colesterol, os ácidos graxos, eles são metabolizados em colesterol. A estatina ela vai inibir a enzima, uma das enzimas do ciclo metabólico que vai formar a molécula de colesterol do seu próprio corpo. Porque não é assim, você comeu uma coisa e aquela coisa vai entrar do jeito que ela é dentro do seu organismo e vai ficar ali como ela foi produzida num outro animal. Alguns colesteróis produzidos por alguns animais até pode acontecer, mas a maioria deles ele é degradado em ácidos graxos, a grande maioria. E no fígado eles são recompostos em colesterol, aí self, do próprio corpo da pessoa. Esse colesterol é que vai fazer todos esses malefícios aí que a gente vê. A estatina, ela inibe essa produção. Inibindo essa produção, ela diminui o LDL, que é o colesterol ruim. Na verdade, a única coisa que a gente consegue controlar é o LDL, é o colesterol ruim. Porque o colesterol bom, não existem fármacos que aumentem o colesterol bom a um nível relevante. Há um tempo atrás foi usada a niacina. Então, voltando aqui, uma pequena interrupção, o fígado ele vai metabolizar o colesterol a partir dos ácidos graxos. Esse colesterol é o LDL. LDL, na verdade, é uma proteína que carrega o colesterol no sangue. Ele não anda sozinho no sangue. O HDL, o LDL e o VLDL. O VLDL tem mais a ver com o triglicerídeo. Não existem remédios que aumentem o HDL. Foi tentado com a vitamina B3, a niacina. No entanto, o custo-benefício não foi bom porque o aumento do HDL era pouco e os sintomas, os efeitos colaterais eram muito grandes, incomodava demais as pessoas e muito pouca gente hoje ainda usa esses tipos de medicamento.
mas ele ainda é usado, ainda é usado. A melhor coisa para você aumentar o HDL é a realização de exercícios. Eu vou fazer um vídeo só falando de exercícios, até a pedido de uma amiga minha nos comentários. Então, eu vou mostrar como nas imagens como são as artérias e em que ponto o colesterol LDL, né, o LDL colesterol ataca, e o papel das estatinas, e um gráfico com os vários estudos demonstrando que as estatinas realmente trazem benefícios, diminuem eventos cardiovasculares e AVC, eventos cerebrais, tromboembólicos, inclusive, a nível cerebral, a nível de periferia, membros superiores e inferiores, e principalmente no coração. E vamos ver também como é a placa de ateroma e do que ela é feita. E para vocês terem essa ideia. Agora, a estatina, eu não estou aqui colocando que deve ser usada indiscriminadamente, mas sim para aqueles que precisam. Porque ela realmente tem um potencial de aumento de enzimas hepáticas. Isso quer dizer que há uma lesão hepática, não em todas as pessoas. Eu tenho vários pacientes tomando estatinas com enzimas hepáticas normalíssimas, e infelizmente tenho algumas que sentem muitas dores musculares, que é um dos efeitos da estatina, e aumento das enzimas hepáticas. Nesses pacientes nós temos que retirar o fármaco. E também não é para quem não precisa tomar estatina, passar a tomar estatina, porque ela diminui mortalidade, essas coisas todas. O que é bom mesmo fazer é fazer exercícios, é fazer ter uma dieta saudável, mudar o estilo de vida. Esse que é o ponto básico. Mas quando já está num ponto em que não se pode mais fazer isso, o que acontece? Você é obrigado a usar certos fármacos. Um não uso, o médico estaria saindo do protocolo determinado pelas sociedades de cardiologia e endocrinologia de todo o mundo. Não só a brasileira, como a americana, como a argentina, como a europeia. Então, vamos passar as imagens. Muito bem. Então aqui nós temos uma artéria. Ela é composta de 3 camadas, como eu havia dito. Aqui existe a camada íntima. Essa é a que mais nos interessa, porque é aqui que é formada a placa de ateroma. Aqui é a camada muscular e aqui é a camada adventícia, que cobre a artéria, como se fosse uma pele externa. Na camada íntima, pode ocorrer de haver pequenos machucados ou calcificações que venham a romper essa camada íntima e fazendo com que haja uma reação inflamatória. A reação inflamatória chama células brancas do sangue e há um acúmulo de gordura. A gordura seria como a casca da ferida, assim como o cálcio, mistura de gordura e cálcio. As células brancas tentando conter essa reação inflamatória, o acúmulo de gordura, e a parede interna da artéria, que é a íntima, começa a formar uma placa. Essa placa tem mais ou menos essa composição. Aqui é a camada muscular, aqui é a camada adventícia e aqui é a camada íntima, bem dilatada. Esses azuisinhos aqui são macrófagos. Aqui é uma ulceração. Essa é uma placa ulcerada. O que acontece aqui? Quando a pessoa, se isso aqui for uma coronária, quando a pessoa tem ulcerações, essa placa aqui, ela pode se romper, porque nesse ponto aqui, como vocês podem ver, a espessura é bem menor. E essa ulceração ela pode progredir também. E não esqueçam que a coronária tem uma camada muscular e ela se contrai sobre si mesma.
Numa dessas contrações, como toda artéria, pode haver um rompimento através dessa ulceração. Isso é um infarto do miocárdio, o que aconteceria seria um infarto do miocárdio agudo, né? Sem tempo para uma reparação. Isso não quer dizer que seja óbito. Pode ser que essa seja uma artéria que só irrigue uma região do coração e você vai ter perda só de parte da musculatura. Entendeu? Para isso que, como eu falei no início do vídeo, existe a estatina. A estatina, ela estabiliza essa parede íntima dos vasos, principalmente das artérias. Ela age como antioxidante. Substâncias oxidantes podem causar lesão da íntima e, com isso, evitando ulcerações, evitando a formação da placa de ateroma. Isso também vale para o sistema nervoso central, para o cérebro. As artérias cerebrais também implicam nisso aqui. As artérias carótidas que levam sangue para o sistema nervoso também pode ocorrer esse mesmo tipo de problema. Aliás, toda árvore arterial é uma coisa só, é como se fosse um órgão só. Essa placa aqui provavelmente também começou numa pequena ulceração como essa aqui, só que numa parede tipo essa aqui. E daí a reação inflamatória foi progredindo, o depósito de gordura, tentativa de contenção do organismo da reação inflamatória, e formou-se a placa. Tá? Então, ao contrário do que se achava antigamente, que a placa ia crescendo até formar 100%, a pessoa infartava, isso não é mais assim. O que se sabe hoje em dia é que a placa chega num ponto, ou ela se calcifica e se torna uma placa estável. Ainda assim pode ter problema, pode causar problemas por ela ser muito grande, ou ela ulcera e rompe, causando a oclusão total e o fechamento da artéria, às vezes trombolizando, formando trombos, coágulos, e a perda total dessa artéria. Então aqui uma visão mais anatômica do que seria a placa de ateroma, as células gordurosas, os macrófagos, que são células brancas do sangue, o fluxo daqui de hemácias, as substâncias. Essas bolinhas aqui representam as substâncias oxidantes. Então, todos esses casos aqui, a estatina vai ter um papel de contribuição. Mesmo que já exista a placa, a estatina vai causar uma estabilização e uma desaceleração desse processo inflamatório. Em alguns casos, em muito longo prazo, algumas estatinas têm estudos de redução de placa com o tempo. Não se sabe se é um efeito de classe, porque não foi feito esse estudo em todas as estatinas, mas pelo menos a rosuvastatina e a atorvastatina, a pitavastatina não tenho certeza, mas eu acho que também tem um estudo de redução de placa. Então, aí quando você não consegue reduzir a placa, ou já é uma placa estável, aquilo que eu falei da outra vez, você vai utilizar a angioplastia com stent. Pode ser utilizada também em pessoas que já infartaram, que já tem a artéria com alguma oclusão, para fazer um tratamento. Se o stent for farmacoativo, coberto com substância farmacológica, stent farmacológico, a probabilidade de uma oclusão nesse stent, uma reoclusão, é muito pequena. Muito pequena. Na prática, nenhum paciente meu até hoje reocluiu com um stent farmacológico. E aqui é mais para mostrar a diferença entre as artérias e as veias. Para as pessoas, normalmente, tudo é veia, né? Mas a veia é muito diferente da artéria. A camada muscular é mais fina, elas têm válvulas no meio delas, porque elas têm que levar o sangue e elas não têm a propulsão do ventrículo esquerdo. Normalmente,
elas às vezes têm que subir pelos membros inferiores, as pernas, e o sangue não pode ficar indo e voltando. Então, no meio dessas veias existem válvulas. As varizes são quando essas válvulas que aparecem a cada segmento dessas veias, elas se rompem ou elas são lesadas, às vezes por excesso de pressão, pessoas que ficam muito em pé, pessoas que trabalham muito em pé, sobrepeso, com sobrepeso, ou carregando coisas muito pesadas, tendem a fazer uma ruptura dessas veias e ocasionando o que se chama de varizes dos membros inferiores. Aqui é um quadro de um estudo com estatinas de redução de evento coronariano. Você pode ver aqui que as pessoas que tiveram DAC, doença arterial coronariana, mais vascularização, mais AVC, a redução e a taxa de eventos coronarianos que exige um novo infarto ou até mesmo óbito, o que acontece? Você tem um aumento da prevenção secundária. Prevenção secundária porque depois de um desses eventos tem um segundo evento. Então você tem uma prevenção enorme de ter um segundo evento quando você usa estatina. E aqui você tem em relação à prevenção primária, quer dizer, primeiros eventos. Pessoas que nunca tiveram infarto, nunca tiveram AVC e que se beneficiaram ao longo do tempo com a diminuição do LDL. Você vê que com o uso de estatina você vê que existe uma redução, tá? Isso aqui são os nomes dos estudos, se alguém quiser pesquisar. Lipid placebo, CARE, Lipid, RX, CARE, o ASCOT, que é um estudo muito importante, o AFCAPS também, um estudo muito importante, o OSCOPS, que também mostrou muito detalhadamente. Esse gráfico aqui é uma meta-análise. Meta-análise é quando você junta vários estudos e obtém um gráfico como esse, e você faz um estudo baseado em muitos estudos. Então você vê aqui que a coisa não é simples assim, só como é bom usar isso, é bom usar aquilo. Isso aqui são estudos de anos. Provavelmente, se você for contar com lovastatina, simvastatina, são estudos de pelo menos 30 anos, ou mais de 30 anos, para se chegar a um resultado desse e poder dizer com firmeza que realmente existe benefício no custo-benefício do uso das estatinas. Aqui um segundo estudo relacionando eventos cardiovasculares, doença arterial coronariana, com a redução do LDL colesterol. Então, a cada 30 mg por decilitro no sangue do LDL colesterol, você tem uma redução de eventos cardiovasculares. Então, hoje em dia se considera em torno de 100 o ideal para pessoas de médio risco, pessoas de alto risco entre 90 e 70, 130 pessoas que não têm nenhum risco. Mas isso está evoluindo para que todo mundo fique mesmo na faixa dos 70. Então é isso. Era isso aqui que eu queria mostrar hoje. E espero que você tenha gostado. Se gostou, aquele like no canal. Se você ainda não é inscrito, se inscreva, que nós vamos vir com coisas novas por aí. Obrigado. Então, pessoal, o vídeo de hoje foi esse aí, falando de estatinas, rompendo tabus, tirando dúvidas. Se você tiver mais alguma dúvida, a gente faz um outro vídeo mostrando coisas. Se alguém puder, dá uma olhada nesse estudo ASCOT, que foi feito durante muito tempo com um grande número de pacientes, e
mostra realmente a eficácia desses fármacos e o nível de efeitos colaterais e efeitos nocivos, que é muito pequeno. Se eu não me engano, chega a menos de 1% dos pacientes estudados. Então, assim, se você precisar começar a usar e sentir alguma coisa, o seu médico vai retirar e vai usar alguma outra opção que existe no mercado. Se não, você vai continuar usando e vai se beneficiar com os efeitos dessas drogas. Então, se você gostou do vídeo, aquele like bacana. Se você ainda não se inscreveu no canal, por favor, para você ficar atualizado aí com os vídeos novos. Obrigado.